Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, só umas pinceladas finais. Nós estamos falando da profilaxia. Então, se eu perguntar para você da profilaxia da cisticercose, o que você tem que imaginar? Qual é a forma de transmissão da cisticercose? É através da ingestão, então, de ovos em frutas, verduras mal lavadas? Então, lavar bem frutas e verduras, filtrar água tratada, em casos, água fervida, enfim, educação sanitária, né? Não defecar em local inapropriado, lavar bem as mãos, saneamento básico, para quê? Esses ovos não sejam depositados em qualquer ambiente, não contamine as hortaliças, né? E não chegue até nós. A gente já fez pesquisa lá no laboratório da UEM e a gente encontra muito ovos, né, de tênia nas hortaliças. Então, pode chegar nas hortaliças da nossa casa esses ovos. Enfim, então, profilaxia tem uma certa diferença da teníase e da cisticercose. Saneamento básico entra nos dois, claro, por quê? Porque se não fosse a pessoa defecar no local contaminado, defecar no local inapropriado, esses parasitos, esses ovos, não iam contaminar os animais, que são os hospedeiros intermediários da teníase, né? Então, não iam contaminar. Então, é necessário saneamento básico, sim, tanto para um quanto para outro. Porque os dois estão relacionados, então, com a eliminação de ovos. Só que aqui os animais ingerem esses ovos. E nós ingerimos essa carne crua mal passada, de boi, de porco. E aqui na cisticercose, então, nós ingerimos os ovos diretamente, né? Então, aqui é só o homem, o hospedeiro. Aqui eu tenho o boi e o porco como hospedeiro intermediário. O homem definitivo e o porco e o boi intermediário. E aqui eu só tenho o ciclo no homem, na cisticercose. E o tratamento é o uso de antiparasitário, vermicidas. Aqui, gente, na teníase, você lembra que eu tenho verme adulto no intestino. Então, temos antiparasitários próprios para isso, para eliminar esse verme adulto. E aqui a cisticercose, gente, é muito difícil o tratamento. É muito difícil o vermífugo chegar no local, lá na musculatura, onde eu tenho cisticerco, lá no tecido cerebral, tá? Então, uma das alternativas principais aqui é a cirurgia, a intervenção com cirurgia para remoção, né, dessa larva que ficou necrosada no tecido, né, que acabou lesionando o tecido, enfim. Então, um dos procedimentos aqui, além do vermífugo, é a cirurgia, né, principalmente a cirurgia. E eu aqui esqueci de ampliar nossos slides. Certo, gente? Então, esse quadrinho, ele define bem que são duas doenças bem diferentes, mas causadas pelo mesmo agente etiológico, tá? Aqui, microscopicamente, eu consigo diferenciar a Taenia solium da Taenia saginata. É bem interessante que a Taenia saginata, a gente adquire ela através da ingestão da carne do boi. E a Taenia solium, a gente adquire ela através da ingestão da carne de porco. E tem bem legal de decorar, ó, Taenia saginata. Quem produz a nata? O boi. Então, Taenia saginata é o parasito do boi. Quando eu como, então, carne crua mal passada, aqui contendo cisticerco de boi, eu vou adquirir a doença da teníase, né, através do agente etiológico Taenia saginata. Quando eu como a carne crua mal passada do porco contendo cisticerco, eu então vou adquirir a doença da teníase através do agente etiológico da Taenia solium. Mas assim, eles têm diferença, mas essas diferenças a gente não vai estar trabalhando. Aqui são
proglotes grávidas da tênia, que é a tênia solium, ela é diferente da tênia saginata. A gente, ao abrir ela, a gente consegue ver essa diferença no microscópio. Cada proglote, cada pedacinho desse pode conter de 50 a 100 mil ovos. Então, uma pessoa ali que defeca no local inapropriado, ali na agricultura, e libera essas proglotes, gente, ela libera mais de umas 2, 3 proglotes nas fezes. Então, esses ovos se espalham com o vento, com a chuva, enxurrada, enfim. Então, esses ovos se espalham pelas hortaliças, né? Então, por isso que eu destaco bem a lavagem dessas hortaliças. Esses ovos são pesados, gente. Esses ovos, eles são resistentes ao hipoclorito, eles não morrem, mas eles são pesados. Então, eu sempre destaco a água corrente. Deixa de molho no hipoclorito para eliminar outros patógenos, bactérias, enfim. E depois lavar bem em água corrente, folha por folha, para poder eliminar, então, esses ovos. Aqui, ó, o ovo, bem característico. Se a gente fizer uma pesquisa nas hortaliças, a gente consegue ver esses ovos bem característicos. Ou também nas fezes, tá? Nas fezes, a gente consegue ver esses ovos, ele é bem característico, tá? Então, é nítido saber. Aqui, então, são os vermes adultos, né? Cheia de proglotes. Olha o tamanho desse. Ele pode chegar até 8 metros, gente. Imagina um desse no intestino, Jesus. Por isso que um dos sintomas é a irritação, insônia, porque eles se mexem, eles ficam ali, né? Sugando os nossos nutrientes. Aqui é uma colonoscopia foi achado então uma solitária, um verme adulto, tá? E aqui, ó, tá vendo? Aqui é a região da cabeça dela, o corpo, e ela elimina nas fezes essas proglotes que estão grávidas, que estão repletas de ovos. E o diagnóstico, gente, pra gente finalizar essa aula. Como é feito o diagnóstico? Essa vai ser uma questão, valendo nota lá da atividade. Vamos pensar como que é feita. Vamos pensar um pouco e vocês já respondem lá na atividade. Teníase, gente, como que é o ciclo da teníase? Através da ingestão da carne crua, mal passada, né? Com cisticerco, então chega no intestino, torna-se verme adulto, começa a se reproduzir sozinho, libera os proglotes, e aí? Então, eu consigo fazer um exame parasitológico de fezes? O que vocês acham? Para diagnosticar os ovos? Né? Consigo, né? Então, o diagnóstico ali da teníase é o exame parasitológico de fezes. E da cisticercose, eu faço o exame parasitológico de fezes? Consigo fazer? Como que é o ciclo da cisticercose? Através da ingestão dos ovos, eu vou ingerir esses ovos, os ovos eclodem no estômago, liberam o embrião no intestino cai na corrente sanguínea e então eles se desenvolvem larvas nos tecidos muscular, ocular, cerebral. Gente, ali eu não tenho verme adulto, eu não tenho a produção de ovos. Então, aqui nesse caso, eu não consigo fazer o exame parasitológico de fezes. O que vocês acham? O que a gente vai fazer aqui? Dá para fazer sorologia, né? IgM, GG. GG vai dar positivo sempre. Em casos assim, tomografia, para ver se tem a presença da lesão, do processo inflamatório, do cisticerco, enfim. Então, vocês vão responder isso na atividade para mim, qual que é o diagnóstico, responder certinho, pesquisar certinho. E aqui a gente finaliza a nossa aula sobre teníase e cisticercose, tá? No começo é bem difícil, meio complexo, mas depois, devagarzinho, vocês conseguem entendendo e aprendendo, tá? Obrigada, gente, e até semana que vem. E lembre-se, qualquer dúvida, mensagem.